Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? De que forma o zoroastrismo influenciou a fé abraâmica? Foi do credo de Zoroastro que os judeus derivaram toda a angelologia, isto é, o estudo dos anjos, parte da teologia cristã que investiga sua existência, natureza, hierarquia, funções e papel na Bíblia. O estudo aborda a origem dos anjos, sua relação com Deus, os anjos fiéis, os anjos caídos, que são os demônios, e sua atuação no mundo espiritual e nas interações humanas. De sua religião, a crença em um estado futuro, em recompensas e punições, na imortalidade da alma e do juízo final, todos esses elementos são partes essenciais do esquema zoroastriano. A Bíblia, primeiro a figura de Satanás, originalmente um servo de Deus, de Yahvé, designado por ele como seu promotor, passou a assemelhar-se cada vez mais com Ahriman, o inimigo de Deus, Ahura Mazda, segundo a figura do Messias, inicialmente um futuro rei de Israel, que salvaria seu povo da opressão, evoluiu em Isaías, por exemplo, para um Salvador universal muito semelhante a Saoshyant iraniano. Outros pontos de comparação entre o Irã e Israel incluem a doutrina dos milênios, o juízo final, o livro celestial do qual as ações humanas são registradas, a ressurreição, a transformação final da terra, o paraíso na terra ou no céu e o inferno. Os judeus eram fundamentalmente politeístas, acreditavam em vários deuses. O deus Yahvé declarou que existem muitos deuses. Para verificar essas duas últimas afirmações, aqui está uma passagem bíblica do Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz assim: Não terás outros deuses além de mim. Independentemente da data, a ideia da aliança indica que os israelitas ainda não eram monoteístas. A passagem bíblica só fazia sentido dentro de um contexto politeísta. A concepção monoteísta completa de Deus e Yahvé surgiu nos períodos posteriores à aliança. O segundo Isaías, autor do capítulo 40 a 55 do livro bíblico intitulado Isaías, justapõe o grande rei persa Ciro II com as primeiras declarações monoteístas da Bíblia. O segundo Isaías é a primeira expressão de universalismo sem precedentes na Bíblia. O segundo Isaías também introduz a ideia de falsos deuses, um princípio e critério indispensável para o monoteísmo. Um Deus universal exige que apenas um seja adorado, um Deus tribal, por sua própria natureza, implica politeísmo, visto que existem outras tribos. Antes do exílio, o Deus Yahvé era vingativo, sanguinário, ciumento, violento, antropomorfo e tribal. Era um Deus do medo. Após o exílio, torna-se um Deus bom, perfeito, distante, universal. Era um Deus de amor, idêntico a Ahura Mazda. O Deus Yahvé exigiu as missões subsequentes de Neemias e Esdras, apoiadas pela autoridade do governo imperial aquemênida, para infelizmente fazer com que os judeus se confessassem ao novo ideal do monoteísmo. Isso pode assistir, ver, ouvir, buscar em Isaías 43, versículo de 10 a 13, e Jeremias capítulo 10, versículo de 1 a 16. Eis aqui outra passagem bíblica, Esdras 10, versículo 17. Pois Esdras dedicou-se de coração a buscar a lei e a ensinar a lei e a justiça de Israel. Em 397 antes da era cristã, Esdras, um cortesão do rei persa Artaxerxes I, nasceu e foi criado como um leitor divino na Babilônia. Ele foi enviado por Artaxerxes I para verificar se o povo da Judéia estava em conformidade com a lei de Deus. Há indícios implícitos de conversão religiosa em larga escala
em Esdras capítulo 6, versículos 19 a 21 e Neemias capítulos 10, versículos de 28 a 29. Mas por que os judeus precisavam se converter ao judaísmo? Em Neemias capítulo 8 é relatado um evento em que Esdras leu o livro da lei, um livro que nem os intérpretes de hebraico nem os de aramaico conseguiram entender. As palavras tiveram que ser traduzidas por sacerdotes. Que dialeto estranho Esdras poderia ter lido? O dialeto avérstico? Que é esse dialeto? É um dialeto de uma língua antiga do ramo iraniano oriental, das línguas indo-europeias, não mais falada, em que foi redigido o Avesta. Talvez seja isso, talvez seja essa língua. A principal reforma de Esdras foi a proibição das esposas estrangeiras. Embora o casamento com mulheres estrangeiras sempre tenha sido a prática judaica mais apreciada, tais casamentos violam a lei do zoroastrismo. Por exemplo, a natureza estrangeira de outras leis para os judeus é demonstrada, por exemplo, na distinção entre animais puros e animais impuros em Levítico e Ezequiel. Estas leis estrangeiras foram derivadas do livro intitulado Vendidat, um livro sagrado zoroastriano, onde este tópico é explicado exclusivamente. Os rituais de purificação são idênticos entre o Pentateuco e a Veridade mais antiga. Esdras também introduziu a nova festa, a festa do Tabernáculos, no 7º mês, que é naturalmente a festa zoroastriana de Ayat-Hen. Finalmente, por volta de 400 a.C., o Antigo Testamento foi registrado por escrito enquanto Jerusalém ainda estava sob domínio persa. Os judeus resistiram à imposição do zoroastrismo. A construção do templo, projetado pelo grande rei persa Ciro II para os judeus, foi atrasada por meios políticos e físicos. Os verdadeiros israelitas construíram seu próprio templo em Jerusalém. Os samaritanos acreditavam que Jerusalém não era o local escolhido pelo Deus Yahvé como um lugar sagrado. Isso é verdade no Pentateuco samaritano. Assim, tudo o que os governadores e sacerdotes persas faziam em Jerusalém em nome do judaísmo causou um grande cisma, uma grande revolta, um grande perrengue. Os saduceus representam mais de 97% da população. Vejamos agora os conceitos em que eles não acreditavam. Atos 23, capítulo 8. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessam ambos. Então, dá para notar aí essa grande diferença. Em outras palavras, os saduceus não acreditavam em nenhuma ideia zoroastriana. Os fariseus, nesse contexto de facção persas, fariseus, parsis, persas, nunca foram muitos numerosos, mais ou menos uns 6.000 praticantes ou menos, é o que a história tenta nos aproximar. O farisaísmo sobreviveu à queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Vale a pena o esforço de explicar como o zoroastrismo influenciou o cristianismo. Não confundir com cristianismo. O cristianismo adotou as seguintes doutrinas do zoroastrismo. Primeiro, o batismo. Segundo, a comunhão. Terceiro, a existência de anjos da guarda. Quarto, a jornada celestial da alma. Quinto, a adoração do domingo. Sexto, a celebração do aniversário de Mitra em 25 de dezembro. Sétimo, sacerdotes celibatários que mediam entre o homem e o Deus Yeshua, filho de José, não confundir com Yahvé. Oitavo, Vasná. Nono, a ideia de que as emanações do sol são reunidas na cabeça e irradiam na forma de uma auréola e raios. Décimo, acha, entendido como virtude. E 11, verdadeira oração. Séculos depois, a origem do zoroastrismo nas cidades-estados gregas. Este último ponto era chamado de logos.
ou palavra, e assim como na Pérsia está associado ao fogo. O mitraísmo é amplamente considerado uma religião sincrética, uma combinação de influências persas, babilônicas e gregas, talvez até macedônias. No entanto, a influência grega parece se limitar à identificação nas cidades-estados gregas de Mitra com o deus grego Perseu. A influência babilônica parece ter se restringido à astrologia. Talvez, porém, o interesse persa pela astrologia tenha sido negligenciado. Os zoroastrianos cultuavam em altares localizados no topo da colina e possuíam toda uma classe de magos ou sacerdotes profissionais que dispunham de amplo tempo para realizar pesquisas astrológicas aprofundadas. Em vez de uma religião sincrética, seria mais apropriado classificar o mitraísmo como uma subcultura zoroastriana. O centro do culto mitraico ficava em Tarso, na Cilícia sudeste da Turquia. Foi lá que Paulo de Tarso, o charlatão que distorceu os ensinamentos de Yeshua, chegou quando jovem. A visão de Paulo no caminho para Damasco, na qual ele escolheu identificar Yeshua como verdadeiro Salvador, em vez de tratá-lo como um falso Salvador, combinada com a nova ideia da segunda vinda, resolveria o doloroso fato de que nada havia vindo do tempo de Yeshua na Terra. O resto foi simples. Paulo identificou Yeshua aqui que nós estamos dizendo é Jesus, como Mitra, e ensinou um mitraísmo modificado. Isso levou Paulo a ser considerado um herege pelos apóstolos de Yeshua. Os apóstolos de Jesus não abriram a guarda, não gostavam de Paulo, nem o irmão de Jesus, Tiago, não gostava dos ensinamentos de Paulo. Mesmo assim, as ideias mitraicas eram tão atraentes que posteriormente conquistaram seguidores no exterior e assim se formou a Igreja Apostólica, a Igreja de Paulo, não a Igreja Cristã. Então, a igreja que nós vivemos hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, é uma igreja fundada por Paulo e não por Jesus. As ideias de Paulo, a teologia de Paulo, que modificou toda a teologia de Jesus, a vida de Jesus. Paulo faz de Jesus um Deus com superpoderes. Então, aqui nós podemos perceber isso. Primeiro, nós temos que entender que o zoroastrismo influenciou a fé abraâmica de modo substancial. A transformação de um Deus politeísta, de uma crença em vários deuses, para a crença em um único Deus, e depois toda a teologia do zoroastrismo foi sendo culturalmente sendo identificada na fé dos judeus, né, dos hebreus, e foi assim se transformando em um Deus, Yahvé, que não era mais tribal, mas um Deus único, e ele era ciumento e ele queria que só ele fosse adorado. Foi uma criação, né, cultural do povo hebreu, essa nova visão de um Deus ciumento, de um Deus vingativo, de um Deus poderoso. E depois do exílio, esse Deus se tornou um Deus amigo, um Deus bonzinho, um Deus querido. E o cristianismo, com Paulo, foi abarcado nessa compreensão zoroastrista e, a partir daí, Paulo forma a igreja cristã, um falso Paulo, né? Porque Paulo é falso naquilo que ele diz, Paulo é mentiroso, Paulo é ciumento, Paulo contradiz os apóstolos não tinham boa impressão da pessoa de Paulo, e Paulo se titulou apóstolo, em nenhum momento ele foi eleito apóstolo, ele mesmo se autodenominou apóstolo. E aí as palavras de Paulo, a escrita de Paulo e tudo aquilo que Paulo teologicamente escreveu foi transformado em realidade e as pessoas começaram a vivenciar aquilo que não tem nada a ver com Jesus histórico,
Paulo transforma e faz Jesus um Deus. Então, Paulo é como se fosse um escritor que tem um fantoche e ele domina a escrita dele como ele quer, transformando os personagens naquilo que ele quer. Então, se ele quer transformar Jesus em Deus, ele escreve como o seu personagem tem que ser. Se ele quer transformar os apóstolos em maus e diminuir a pessoa dos apóstolos, Paulo diminui as pessoas dos apóstolos, como ele mesmo diz, né, que os apóstolos foram testemunhas oculares, mas o mais importante é quem tem fé e não viu Jesus. E aí querendo tirar dos apóstolos a autoridade. Então, Paulo se auto-intitula apóstolo. Por quê? Porque ele está escrevendo e os personagens são dominados por ele. Então, o escritor domina o texto e ele faz o que ele quer do texto. E aí, quando esse texto se torna um texto inspirado por Deus, não há mais motivação para questionar o texto. As pessoas só vivem o texto. E aí existe um grupo casto, que são os padres, os bispos, os pastores, que são aqueles que são os intérpretes dessa palavra, tradutores dessa palavra. E aí traduzem como eles querem, e o povo que se sente não abençoado para essa tradução, para ser intérprete, para falar em nome de Deus, só escuta e obedece. É assim nas igrejas até os dias atuais. Um grande abraço, tchau.